Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 7 de março de 2024, fazendo a verificação do quórum. Vejo aqui que todos os colegas já conseguiram confirmar a presença. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também em sessão Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Adélia, que sustentará oralmente suas razões recursais. Eu agradeço de antemão a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje, de forma que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT e no YouTube. Peço aqui a gentileza, se possível, de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicitando também encarecidamente a brevidade e objetividade dos colegas advogados, juízes, para que a gente tenha uma sessão efetiva na medida do possível. Obedecendo aqui a ordem de sustentação oral, a única da pauta, vamos iniciar pelo auto de fração 4.151.399, Specialty Electronics Materials, Comércio de Produtos Químicos do Brasil Limitada, relatoria Dr. Samuel Riema, haverá sustentação oral pela doutora Adélia, traz de um recurso de ofício. Passo então a palavra ao ilustre relator para que possa contextualizar a acusação. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Peço só um minuto para disponibilizar meu voto. Bem, meu voto já está disponibilizado. Restam ao debate os itens 2 e 3, já que os itens 1, 4, 5, 6 e 7 foram pagos e foram certificados pelo núcleo fiscal de cobrança. O item 2 é crédito indevido de ICMS, destacado em documentos fiscais que não constam autuada como emitente nem destinatária desses documentos. E o item 3, crédito indevido de ICMS relativo ao saldo credor do imposto recebido pela autuada em decorrência da incorporação do estabelecimento adquirido, sob o entendimento que se deu em período anterior à conclusão do processo de incorporação. Então, esses dois itens remanescentes, eles foram lavrados num contexto de uma operação societária em que há uma discussão, e eu não vou já adentrar, mas só para esclarecer, que é justamente o fundamento desses dois itens, que é o fato de que essa operação societária teria, na visão do fisco, se concretizado em agosto de 2019, ao passo que a autuada sustenta que ela foi implementada, que essa operação societária foi realizada em fevereiro de 2019. E esse lapso temporal, ele ocorre porque, segundo as informações dos autos, as datas indicadas nos documentos elaborados para fins dessa operação societária indicam fevereiro de 2019. Todavia, imagino que, em virtude de rotinas e burocracias dos órgãos envolvidos, essa incorporação somente foi concluída em agosto de 2019. Então, é justamente por conta desse lapso temporal que tem toda essa discussão e, portanto, assim, passo a palavra ao doutor Ítalo para que acompanhemos a sustentação oral. Agradeço, doutor Samuel. Bom dia, doutora Adélia. A palavra é da senhora. Fique à vontade. Bom, meus cumprimentos a todos, né? Como bem dito aí pelo
doutor Samuel, né? Eu vou partir aqui do ponto onde ele parou, o breve relato dos fatos. É incontestável os itens que foram pagos, inclusive já reconhecidos e homologados, né? A gente tem lá a diligência atestando. Então, em relação aos itens 2 e 3, basicamente eles estão aí sendo questionados. A alegação da Fazenda Estadual é sobre a legitimidade desses créditos, né? Então, a legitimidade dos créditos, ela decorre dessa operação societária, chamada de trespasse, em que entre as duas empresas, né, Dow Brasil e Specialty, e que a Specialty assumiu, né, as operações da Dow Brasil em sua integralidade a partir de fevereiro de 2019. Como bem disse o doutor Samuel, a empresa não pode ser penalizada por conta da burocracia que a gente teve aí até o encerramento, a finalização de todo esse processo. É importante ressaltar que as operações elas não tiveram nenhum intervalo, elas foram contínuas, né? Tanto a Dow Brasil quanto o responsável das operações anteriormente, e ao efetuar essa transferência de todas as operações, né, para a nova empresa, a Specialty, além de não ter tido nenhuma interrupção, cumpriu aí com todas as suas obrigações previstas no regulamento do ICMS, inclusive com a apresentação aí por e-mail. A gente acostou aos autos a comprovação, né, de que o fisco foi informado desse trespasse, e infelizmente a baixa que ocorreu em agosto, né, mas todas as outras ações necessárias para que a operação fosse transferida de uma empresa para outra, ela ocorreu, né? E o que é importante ressaltar também em relação ao item 2, né, foi trazido ali no recurso de ofício a informação de que a confissão irretratável lá no item 7 teria impacto aqui no item 2. Mas é importante deixar claro que lá no item 7 falava-se de notas fiscais muito antigas, de 2018, e que por isso a empresa decidiu ali quitar o valor, que era inclusive menor. Já que no item 2, a gente fala de notas fiscais de importação, 10 notas fiscais, que pegaram justamente esse intervalo de transferência, né? A gente trouxe ali as declarações de importação, demonstrando que pegou justamente entre janeiro e fevereiro de 2019. Houve um equívoco por parte da empresa, reconhecido por meio de denúncia espontânea, também apresentada à Fazenda Estadual para justificar ali o erro, mas que, de todo modo, os equívocos que foram cometidos, eles não impedem aí a apropriação dos créditos, né, que foram devidamente apropriados e que merecem aí permanecer na apuração da Specialty, né. Também nas nossas contrarrazões a gente trouxe, né, todo esse passo a passo que foi feito pela empresa de muita boa fé em informar toda a operação societária, os lançamentos nos seus registros de apuração, todas as obrigações acessórias, e acaba que um item é decorrente do outro, né? Ambos estão aí atrelados a essa operação de trespasse, em que a Specialty adquiriu toda a operação antigamente, que era sob responsabilidade da Dow Brasil. Então, a decisão, né, foi muito bem elaborada, justificada. Então, a empresa entende que a decisão deve permanecer, né, mantendo aí o cancelamento e a improcedência do auto de infração, já que a operação de trespasse ela foi devidamente registrada, reconhecida, a decisão está muito bem fundamentada nesse sentido também, bem como já há decisões, né, nesse tribunal no mesmo sentido. A gente também acostou aí nas contrarrazões jurisprudência favorável nesse sentido, em que essa operação societária, né, quando se tem aí a transferência de todos os ativos sem interrupção, é importante ressaltar que não houve interrupção das operações e que, infelizmente, não havia outra alternativa, né, para cumprimento das obrigações, sejam principal ou acessória, as notas fiscais, os documentos fiscais, que nesse período de transição foram emitidos em nome da Dow Brasil, não haveria outra alternativa senão registrá-la já como na nova empresa, né, que é a Specialty. Então, a gente ressalta, né, a empresa ressalta aí e pugna pela manutenção da decisão de primeira instância, para que o auto de infração seja considerado, julgado improcedente, cancelamento da multa, bem como do tributo. Eu permaneço à disposição dos senhores e gostaria de fazer uma observação que não tem relação com os autos, mas considerando que amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher,
Eu espero que futuramente a gente tenha aí nesse painel mulheres também como julgadoras e não só do lado aqui do contribuinte, né? Que a gente possa... Eu sou nova na advocacia, então espero aí nos próximos anos vivenciar o julgamento aqui no TIT, onde a gente tem aí uma paridade também no quórum. Obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora Adélia. Doutor Samuel, à vontade para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser objetivo e breve, embora tenha algumas especificidades e detalhes no caso que talvez me forcem a fazer a leitura do voto, para que fique bem claro dos colegas. Então, eu não tinha dito até, mas a doutora Adélia já mencionou, a gente está diante de um recurso de ofício, onde essas duas acusações remanescentes, itens 2 e 3, foram canceladas em decisão de primeira instância. Assim, passo pela leitura no item 10 do meu voto. Então, inicialmente, antes de passar a enfrentar cada uma das acusações, necessário se expor o contexto fático que permeia o auto de infração em discussão, pois ambas as infrações têm origem em fatos praticados em decorrência de operação societária, que constituiu na aquisição pela autuada, a Specialty, de estabelecimento que pertencia à empresa Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Como o referido estabelecimento possuía em sua escrita fiscal saldo credor de ICMS, com a aludida operação societária, o montante acumulado passou, a partir de 1º de fevereiro de 2019, data da aludida aquisição conforme descrito no contrato, as folhas 851, a ser detido e utilizado pela autuada. Ocorre, todavia, que, de acordo com o fisco, à época, no cadastro fiscal relativo ao endereço do estabelecimento adquirida pela autuada, ainda constava a empresa Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos, a qual foi definitivamente baixada somente em 15 de 8 de 2019, e isso consta as folhas 10 e 12. Nesse contexto, o fisco entende que, como a Down Brasil permaneceu com sua situação cadastral ativa até 14 de agosto de 2019, os créditos e os saldos credores de ICMS aproveitados pela autuada em decorrência da sucessão empresarial e anteriormente àquela data são considerados indevidos. Pois bem, no item 2, além da situação cadastral que permaneceu ativa, conforme exposto no parágrafo anterior, o fisco ainda fundamenta a glosa dos créditos no fato de que a autuada não consta como destinatária nem emitente de 10 documentos fiscais que acobertaram o destaque do ICMS creditado. Examinando os autos, constata-se que, de fato, a autuada não figura como destinatária nem emitente dessas 10 notas fiscais. Ao contrário, no que diz respeito a 8 documentos fiscais, estes foram emitidos pela DAO para acobertar operações de importação e, em relação a 2 notas fiscais, estas foram emitidas por fornecedores contra a DAO. E aí cito as folhas 528 a 531. Na decisão de primeira instância, o julgador reconheceu a improcedência da referida acusação, sob o fundamento de que a autuada, por figurar como incorporadora, tem direitos aos créditos de ICMS relativo às operações realizadas pela DAO, que figura como incorporado, conforme previsto pelo artigo 1116 do Código Civil. Resumidamente, o julgador de primeira instância afastou a glosa imposta pelo fisco no item 2, por entender que restou comprovado que a DAO foi extinta em janeiro de 2019 e suas operações foram incorporadas pela autuada a partir de fevereiro. Logo, o direito ao crédito que pertencia à DAO passou então a pertencer à autuada, ainda que esta autuada não figurasse como parte dos documentos fiscais. E aí eu transcrevo trechos da decisão de primeira instância nesse sentido. Por outro lado, a douta representação fiscal pleiteia a reforma da referida decisão, sustentando a procedência da glosa sob o argumento de que a autuada não poderia pleitear o direito ao crédito porque teria confessado a infração de escrituração indevida, consignada no item 7 dos mesmos documentos fiscais que acobertam um crédito efetuado. Essa é a tese defendida pela representação fiscal, conforme pode verificar as 1078. Aqui, um parênteses, entendi que a representação fiscal ela parte do pressuposto de que, como a autuada reconheceu e pagou a infração relativa ao item 7, que trata de escrituração indevida de documentos fiscais, ela traçou um paralelo e falou, como a autuada reconheceu a prática da infração, não faz o menor sentido aproveitar o crédito. Mas tem um ponto aqui que merece destaque. Entretanto, não há como acolher tal alegação,
Isso porque a infração formulada no referido item 7 tem como objeto notas fiscais diversas daquelas que ensejaram o creditamento glosado no item 2. A manifestação fiscal elaborada pelo autor do feito deixa claro que os documentos fiscais que foram considerados indevidamente escriturados no item 7 são justamente os documentos fiscais que não ensejaram o creditamento do imposto considerado indevido no item 2. Confira-se. E aqui trago o trecho da manifestação fiscal, onde fica claro que são documentos fiscais distintos, objeto do item 2 e objeto do item 7. E não é só, as próprias relações das notas fiscais contidas nos demonstrativos 2 e 5 do AIN evidenciam tal distinção entre os documentos fiscais. Com efeito, a tese consistente no argumento de que a glosa é procedente, pois a autora reconheceu a prática da infração formulada no item 7 por escrituração indevida, não reflete a realidade dos fatos, pois, conforme comprovado acima, as acusações descritas nos itens 2 e 7 têm como objeto documentos fiscais distintos. Também não há como acolher a tese defendida pela douta representação fiscal, no sentido de que não se concretizou, no presente caso, nenhuma espécie jurídica de sucessão empresarial, sob o argumento de que a autuada não teria adquirido a integralidade do estabelecimento da DAO. Logo, não poderia a autuada ter aproveitado os referidos créditos de que trata o item 2 do AIN, nem ter utilizado o saldo credor do imposto recebido em decorrência da operação societária que alude o item 3. Explico. Aludido argumento nunca foi suscitado pelo fisco. Não integra as acusações descritas nos itens 2 e 3, nem a manifestação fiscal. Esse argumento que eu me refiro é de que não teria ocorrido a aquisição integral do estabelecimento que foi trazido pela douta representação fiscal. Esse argumento ele nunca foi apresentado pelo fisco, seja quando da lavratura do AIN, seja quando da manifestação fiscal. Aludido argumento nunca foi suscitado pelo fisco, nem integra as acusações, nem a manifestação fiscal. Trata-se de argumento novo, desacompanhado de qualquer evidência material, o qual, na hipótese de ser acolhido, acabaria incorrendo no vício da decisão surpresa, o que é habitualmente vedado pela jurisprudência deste tribunal. Ademais, o fato de um contrato de transferência de ativos, que foi elaborado para cobertar essa operação societária, elencar cada um dos bens objeto da aquisição não é suficiente para caracterizar a tese suscitada pela representação fiscal, de que teria ocorrido a compra parcial de ativos e não a aquisição integral do estabelecimento. E aqui também faço um parênteses, porque tem uma alegação da representação fiscal dizendo que, olha, o contrato não faz, o contrato que foi elaborado para fins da operação societária não fala aquisição integral do estabelecimento. Ela descreve os itens e os correspondentes valores, né? Então, a representação fiscal entende que o fato de descrever de forma individualizada os itens, não falar integral estabelecimento, consistiria numa aquisição parcial de bens de forma individualizada e não a aquisição integral do estabelecimento. De outro giro, o próprio autor do feito afirma, quando da lavratura do AIN, que o descritivo dos bens e valores envolvidos na aludida operação societária são compatíveis com a aquisição integral do referido estabelecimento. E, de forma bem objetiva, conclui que, de fato, houve aquisição integral do estabelecimento. É o que se constata da leitura do relatório circunstanciado contido às folhas 18. Então, o próprio autor do feito constata e afirma que houve aquisição integral do estabelecimento. Dito isso, não há como acolher a tese nem as inúmeras argumentações suscitadas pela representação fiscal de que não teria ocorrido a sucessão nem a aquisição integral do estabelecimento, tanto em relação ao item 2, como no que diz respeito ao item 3. Eu repito aqui porque, de fato, a tese da representação fiscal, basicamente, está toda centrada nesse argumento, de que não teria ocorrido a aquisição integral do estabelecimento. Repita-se, o próprio autor do feito afirma que constatou ter ocorrido a aquisição integral do estabelecimento, o que afasta qualquer alegação de que, no presente caso, teria ocorrido a aquisição parcial ou simples transferência de ativos, alegado às folhas 10 e 82. Conforme destacado nos parágrafos 12 e 13 supra, o ponto nodal da discussão, que envolve ambos os itens remanescentes do AIN, cinge-se ao fato de que a empresa Down permaneceu até o dia 14 de agosto com seu cadastro fiscal ativo, que foi adotado como motivo para o fisco entender que somente em 15 de agosto, quando de sua baixa definitiva, é que se concretizou a aquisição do referido estabelecimento pela autor. Especificamente quanto ao item 2, tem-se ainda, como já mencionado, o fato de que a Down emitiu notas fiscais de importação e transmitiu GIA sem movimento no período compreendido entre fevereiro e agosto.
Entendo que a decisão não merece reparos. O contrato de transferência de ativos evidencia que a aquisição do estabelecimento ocorreu em 1º de fevereiro. Corrobora tal conclusão o fato de que a autuada previamente comunicou por diversas vezes às autoridades fiscais acerca da operação societária que futuramente seria realizada, através de e-mail enviado pela DAO ao posto fiscal de jurisdição, folhas 915 e 917, petições protocoladas pela autuada e pela DAO junto ao posto fiscal de jurisdição, folhas 919 e 923, registro no livro modelo 6, folhas 924 e 925, lançamento nos livros e registros de apuração do ICMS, folhas 927 e 943, de ambas as empresas, e entrega do contrato de transferência de ativos em atendimento à notificação fiscal, folhas 11. Dentro desse contexto, é compreensível a emissão de notas fiscais de importação pela DAO em fevereiro de 2019, pois as declarações de importação juntadas aos autos evidenciam que tais importações já estavam em curso desde janeiro de 2019 em nome da DAO. Neste passo, embora tenha ocorrido equívoco quanto ao emitente dessas notas, fato incontroverso que não pode ser desprezado é que o imposto incidente sobre tais exportações foi devidamente pago aos cofres estaduais. Desdobrando este ponto, é importante destacar que a autuada e a DAO inclusive realizaram denúncia espontânea protocoladas em 28 de 3 de 2019, ou seja, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, assim que constataram o equívoco nas notas fiscais emitidas para acobertar importações e operações de saída que tiveram o débito do imposto lançado no regime. Então, nesse período, entre fevereiro e março de 2019, quando ainda constava a inscrição estadual do estabelecimento da DAO como ativo, quando detectou-se a emissão dessas notas fiscais pela DAO, foi realizada essas denúncias espontâneas, indicando esses acontecimentos e requerendo a homologação do procedimento praticado pela autuada e pela DAO. Neste particular, com a devida vênia, transcrevo o posicionamento formulado pelo julgador de primeira instância, o qual adoto como motivo e fundamento de decidir, pois, a meu ver, totalmente procedente e irretocável. E aqui eu trago, com a devida vênia, não peço para que não seja necessário ler, porque repito exatamente o trecho da decisão que menciona sobre a denúncia espontânea e explica também a questão da emissão dessas notas fiscais, que faz sentido, embora haja um equívoco, ter sido emitida pela DAO, porque todo o processo de importação dessas operações já teria iniciado em janeiro. Então, as DIs indicam a importadora, a DAO. Então, eu acho que teria até um impedimento técnico pela Specialty, pela autuada, dessas emissões de notas fiscais da importação, sendo que as declarações de importação constavam o nome da DAO. Ainda, a transmissão de GIAs pela DAO, no período compreendido entre fevereiro e agosto de 2019, indicando sem movimento, é justificável, uma vez que essa de fato havia encerrado suas atividades e estava em processo de baixa junto ao CADESP. Portanto, concordo que rotinas e obrigações burocráticas inerentes à operação societária em questão, os eventuais erros de emissão de notas fiscais e o fato dessa estada baixa ter sido ocorrido em 15 de setembro, vou fazer uma retificação que não é 15 de setembro, é 15 de agosto de 2019, não são suficientes para descaracterizar a operação, nem o instrumento jurídico celebrado. Essas questões estritamente formais, no presente caso, não têm o condão de desconstituir a operação societária em questão e a sua consequente sucessão e absorção das operações pela autuada, conforme previsto no artigo 1116 do Código Civil e dos artigos 132 e 133 do CTN. Com efeito, entendo que o direito ao crédito que pertencia à DAO passou, então, a partir de 1º de fevereiro, a pertencer à autuada. Não merece reparos o entendimento firmado pelo julgador de primeira instância, porque existem dois pilares a serem seguidos para análise das operações do item 2, a saber, a autonomia dos estabelecimentos e a continuidade das operações. Deste modo, novamente, peço vênia para transcrever trecho da decisão ACOC de forma acertada, reconhece o direito da autuada a aproveitar os créditos do imposto destacado nos aludidos documentos fiscais. Por isso tudo, reputo improcedente a glosa dos créditos de ICMS aproveitados pela autuada, motivo pelo qual voto pelo cancelamento da acusação descrita no item 2, mantendo-se a decisão de primeira instância.
Igualmente, pelas mesmas razões e fundamentos já expostos anteriormente, especialmente pela constatação por parte do autor do feito de que houve a efetiva aquisição do estabelecimento, resultando na sucessão de direitos e obrigações, afigura-se evidente que a autuada faz jus à apropriação e utilização do saldo credor de CMS recebido em virtude da operação societária de que trato ainda, motivo pelo qual entendo que a acusação formulada no item 3 é improcedente. Tendo ocorrido a incorporação do estabelecimento, a consequência jurídica é a transferência e absorção de todos os direitos e obrigações, incluindo os créditos e os débitos de ICMS existentes no estabelecimento alienado. Tanto é assim que existem inúmeras respostas de consulta elaboradas e publicadas pela consultoria tributária dessa Secretaria de Fazenda, reconhecendo o direito dos contribuintes a apropriarem e utilizarem o saldo credor recebido em decorrência de operações societárias. Exemplos de respostas à consulta nesse sentido são as seguintes, e aí cito algumas, que esse, aliás, é um entendimento formulado pela jurisprudência deste tribunal. Também trago duas decisões, uma que, inclusive, foi em sede de Câmara Julgadora e depois essa decisão mantida pela Câmara Superior no sentido de reconhecer que a operação transferência ainda, no sentido de que a operação societária, ainda que feita tão somente com o fim de absorver saldo credor de ICMS, não pode ser descaracterizada simplesmente por este motivo. É inequívoco, portanto, o direito do sucessor lançar, apropriar e utilizar o saldo credor recebido em decorrência de operação societária. Desta forma, por entender que a verdade material é efetivamente comprovada pelo contribuinte acerca das situações do mundo fático, que nos presente caso consiste no fato de que a aquisição do estabelecimento ocorreu em 1º de fevereiro, tal como indicado nos documentos societários comunicados aos físicos e no instrumento celebrado entre as partes, por óbvio, deve prevalecer as demais questões formais e que não são suficientes para descaracterizar a operação societária. Corroborando o acima exposto, destaque-se que o valor correspondente ao saldo credor do ICMS foi debitado pela DAO em sua GIA e FD de janeiro de 2019, tendo ingressado na escrita fiscal da autuada somente em fevereiro de 2019. Por toda a leitura, análise e reflexão que faço do quadro probatório contido nos autos, bem como das teses e alegações suscitadas pelas partes, reconheço o direito da autuada a lançar e utilizar o saldo credor de ICMS recebido no contexto da operação societária que resultou na incorporação do estabelecimento em questão, razão pela qual voto pelo cancelamento da acusação formulada no item 3, mantendo-se a decisão de primeira instância. E aí, presidente, caso vencido, passo a enfrentar as matérias atinentes à penalidade e aos juros, que é não acolhimento do 527A, porque ambos os itens têm exigência de imposto, alegações de confiscatoriedade das multas, afasto, e, por fim, quanto aos juros, não é caso de aplicação da súmula, pois o A inversa sobre fatos praticados após 1º de novembro de 2016. Então, por todo exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão de primeira instância para o fim de cancelar os itens 2 e 3 do AIN. É como voto e fico à disposição. Agradeço, doutor Samuel, muito esclarecedor o voto. Passo a palavra diretamente ao doutor João Marcelo, que já havia se manifestado. Doutor Marcelo, por gentileza. Senhor Ítalo, muito obrigado. Primeiramente, parabenizando a patrona pela sustentação, das suas razões recursais aí. Também parabenizo o doutor Samuel, voto muito didático, muito direto ao ponto. A questão toda é que eu vejo que temos questões de prova aqui, questões materiais a serem, que eu gostaria de analisar um pouquinho mais detidamente. Eu sei que hoje, pode ser que a gente vai trazer um pouco de atraso a esse julgamento, mas eu queria ver essas questões aí, principalmente em relação a essa GIA, me aprofundar um pouquinho na questão de prova. Então, se o doutor permitisse, eu gostaria, e convênio ao doutor Samuel e à patrona, de pedir vistas para me aprofundar nesses assuntos, e me comprometendo a devolver a pauta o mais rapidamente possível. Claro. Eu vou só aguardar o registro do voto do Dr. Samuel. O Dr. João Marcelo já consegue solicitar vista, que será deferida. É obviamente importante que todos os pontos sejam verificados aí. Independente disso, pergunto se o Dr. Tiago quer promover alguma manifestação. Presidente, vou aguardar a vista do Dr. João Marcelo. Obrigado. Perfeito. Dr. Zulli, tudo bem? Aguardar? Também me pareceu que houve uma continuidade, e efetivamente não houve nenhum hiato
ou um crédito no meio ou um débito no meio do caminho que viesse macular essa sequência. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção da doutora Adélia, que efetivamente, não só pelo dia de amanhã, mas o tribunal ele tem muitas mulheres. Tá? Eu lembro assim de cabeça a doutora Cacilda, a doutora Ângela Sartori, perfeito. A nossa atual diretora, a doutora Magalu, né? Tá? E dentre outras que nós temos, a doutora que fez parte da minha Câmara, né? Até o ano passado. Então, nós estamos recheados também de mulheres. Não vou dizer se é mais ou menos, mas nós temos grandes, a Maria do Rosário, que é uma grande juíza, até, perfeito. Então, nós estamos aí bem representados também pelas mulheres, tá? Mas vamos aguardar a vista para ver se efetivamente o doutor João enxerga alguma outra coisa que, em princípio, não está se enxergando, tá? Eu me baseei muito no relatório circunstanciado que foi trazido pelo fisco, tá? Então, me pareceu uma espécie de, vou chamar de continuidade, né, em relação que, num determinado momento, houve a transferência, tá? Dos créditos, e a questão burocrática acabou efetivamente atrapalhando um pouco a sua consumação. Obrigado, era isso que eu gostaria de anotar. Obrigado, doutor Zuli. Perfeito. Então, vamos aguardar aqui a formalização do pedido de vista. Eu demorei, doutor Ítalo, porque estava fazendo 2 ajustes no meu voto. Perfeito. De erro de digitação. Então, já fiz a questão em relação ao parágrafo 31 sobre tais importações e a questão no parágrafo 35 em relação à data, que não era 15 de setembro, mas sim 15 de agosto. Então, já estou registrando. Tá bom. Feito. Perfeito, está registrado. Doutor João Marcelo, quando quiser, pode solicitar. Solicitada e concedida. Então, doutora Adélia, foi solicitado o pedido de vista, esse processo vai retornar à Câmara o quanto antes, e desse retorno a doutora vai ser intimada para poder acompanhar o julgamento, o término do julgamento, tá bom? Por enquanto, eu agradeço muito a presença da doutora e tenha um bom dia. Perfeito, um bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, espero vê-los em breve. Até breve. Tchau, tchau. O processo saiu em vista, então eu encerro aqui o julgamento e retornemos então à ordem da pauta. Pelo auto de infração 4.151.138, Opus, Opções, Papéis, Soluções Eireli, relatoria do Dr. João Marcelo, traz de um recurso misto, sem pedido de sustentação oral, de modo que o Dr. João Marcelo, como relator, pode promover diretamente a leitura do voto. O voto já estava disponível, eu só fiz o registro, tá? Então, vou passar a leitura. Deixa eu só. Então, esse aí, né, trata-se de um recurso ordinário, as folhas tais,
interposto pelo contribuinte e recurso de ofício, né, com parecer às folhas atrás, interposto pelo fisco, ambos em face da decisão de primeira instância de folhas, que julgou parcialmente procedente o AIN composto do item a seguir descrito, né? E, no caso, emitiu no período de janeiro a setembro notas fiscais NF eletrônicas, modelo 55, no total de R$ 3.902.840,88, na saída de mercadorias relacionadas na planilha, denominada demonstrativo 1, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destinos. Documentos fiscais relacionados no referido demonstrativo foram desclassificados, nos termos do artigo 184, inciso 3, combinado com o artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES 2000. A suposta destinatária, editora gráfica Rebec Eireli Limitada, CNPJ tal, teve sua inscrição estadual declarada nula a partir de 16 de novembro de 2015 por ter sido comprovada a prática de ilícitos com repercussão no âmbito tributário. O ato de constatação da nulidade foi publicado em 7 de outubro de 22, processo administrativo tal. As notas fiscais desclassificavam abrigavam operações com papéis supostamente destinados à impressão de livro, jornal ou periódico que, caso não houvesse desvio de finalidade, estariam sujeitas à imunidade tributária estabelecida pela Constituição Federal no artigo 150, inciso 6º, a linha D, com a desclassificação dos documentos fiscais por declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. O imposto devido foi calculado por meio de aplicação de alíquota de 18% sobre o valor das operações. Imposto devido, R$ 702.511,36, né? O relatório circunstanciado elaborado deve ser considerado parte desse relato. A infringência foi o artigo 127, inciso 2 do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 4º, a linha B, da Lei 6.374 de 89. Em sua extensa impugnação de folhas, o contribuinte sustentou em sede de preliminar que o lançamento seria indevido, na medida em que não restou comprovado qual a destinação dada ao papel, de sorte que não seria legítimo desclassificar as operações. Prosseguiu ainda em preliminar, arguindo que não houve vantagem para a empresa autuada que justifique a sua autuação, asseverando que restou comprovado que a destinatária das mercadorias existia de fato e possuía aporte econômico capaz de suportar as operações glosadas, de modo que a empresa autuada seria tão vítima quanto o erário. Quanto ao mérito, o contribuinte argumentou que atendeu todas as disposições impostas pela legislação, sendo, portanto, contribuinte de boa-fé nas operações realizadas com a destinatária editora gráfica Rebec Eireli EPP, especialmente considerando que a constatação de simulação ocorreu em momento muito posterior à efetiva ocorrência das operações. Por fim, o contribuinte asseverou que a multa imposta deveria ser reduzida ou relevada, já vista que restou clara a ausência de dolo ou fraude nas operações e requereu a limitação de juros de mora até o limite da Selic e requereu o cancelamento do auto de infração. Os autos foram distribuídos para julgamento para a Delegacia Tributária de Bauru, que não acatou as preliminares arguidas pelo contribuinte, consignando que a suposta boa-fé da autuada não restou comprovada, uma vez que os e-mails juntados aos autos demonstram que ela tinha conhecimento das irregularidades, além de ser irrelevante para fins de apuração da responsabilidade tributária. Não obstante o acima exposto, a autoridade de julgamento de primeira instância esclareceu que a multa foi aplicada em consonância com a legislação vigente, não cabendo a sua redução ou relevação no caso em análise, concluindo, contudo, pela procedência da alegação do contribuinte no que se refere à necessidade da limitação dos juros ao patamar da taxa Selic, nos termos da súmula TIT 10 de 2017, dando parcial procedência ao AIN. Em virtude da decisão acima mencionada, o contribuinte apresentou recurso ordinário, apresentando em apertada síntese as seguintes alegações. 1. Que à época dos fatos, a empresa destinatária encontrava-se irregular junto à Receita Federal, com concessão de registro especial reconhecido pelo ato declaratório executivo número 82 de 2011 para operações com papel imune. 2. Que todas as operações foram devidamente registradas no RECOP pela Cefaz de São Paulo. 3. Que deve ser presumida a imunidade das operações realizadas entre estabelecimentos detentores do Registro Especial de Estabelecimento e do RECOP, nos termos do artigo 1º da Lei 11.945 de 2009
e artigo 2º combinado com o 13, parágrafo 4º da Portaria CAT 14 de 2010 e Convênio ICMS 48 de 2013, que não aprova do desvio de destinação imune do papel para afastar a presunção de imunidade, nem tampouco a demonstração de interesse ou da responsabilidade do contribuinte para ensejar a responsabilização dela, e que as mercadorias foram efetivamente entregues no endereço indicado nas notas fiscais, conforme comprovado pelos conhecimentos de transporte juntados, e o preço pactuado foi integralmente recebido, demonstrada a efetiva ocorrência das operações, e comprovando que a contribuinte autuada se cercou das cautelas razoáveis exigidas por lei. A recorrente protestou por sustentação oral de suas razões, requerendo o provimento de seu apelo às folhas. Por seu turno, a ilustre representação fiscal apresentou parecer em recurso de ofício às folhas, oportunidade da qual anuiu com a redução dos juros aos patamares da Selic, promovida pela decisão recorrida, requerendo assim o não provimento do recurso de ofício em observância à súmula 10 do tribunal. Em sequência, a ilustre representação fiscal apresentou então contra-razões ao recurso ordinário, às folhas, oportunidade na qual afastou as alegações do contribuinte, requerendo assim o não provimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. O auto de infração trata de acusação de emissão de notas fiscais relativas à venda de papel imune, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, em operações que totalizaram a importância de R$ 3.902.840,88. Os fatos geradores reportam o período de janeiro a setembro de 2017. Em termos práticos, a fiscalização acusa o contribuinte de ter emitido notas fiscais de venda de papel imune para a empresa Editora Gráfica Rebeca Irelli, CNPJ tal, a qual teve sua inscrição estadual declarada nula desde 16 de nove de 2015, por ter sido comprovada a prática de ilícitos com repercussão no âmbito tributário. Em virtude da desclassificação dos documentos fiscais emitidos, foi calculado ICMS pela alíquota de 18% do valor das operações. Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar que a recorrente não nega a efetiva emissão de notas fiscais para a empresa Editora Gráfica Rebeca Irelli, mas apenas afirma ter agido de boa-fé e que as operações teriam de fato ocorrido, inclusive com a comprovação no sistema RECOP. Para dar suporte às alegações, a recorrente pontua que a empresa Editora Gráfica Rebeca Irelli estava com a situação regular à época dos fatos, com concessão de registro especial de acordo com o ato declaratório executivo número 82 de 2011, para operações com papel imune. Acerca desse ponto, temos por certo que, apesar do entendimento do contribuinte, o fato da empresa destinatária das mercadorias possuir registro especial para operações com papel imune, ou mesmo sua regular inscrição no RECOP, não implica no reconhecimento da existência física do estabelecimento. Justifica-se o assim disposto, pois nos termos do disposto no parágrafo 3, no parágrafo 3º da cláusula 3ª do Convênio ICMS 48 de 2013, a verificação da existência de um estabelecimento é realizada apenas nos casos em que a autoridade responsável entender por necessária a realização da diligência, sendo certo que, consoante demonstrado as folhas 55 e 82, restou comprovada a inexistência de destinatário em questão. Da mesma forma, a eventual concessão de registro especial para que uma empresa opere com papel imune não certifica a existência da empresa, uma vez que a Lei Federal 11.945 de 2009, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, apenas atribui à Secretaria da Receita Federal a competência para expedição de normas para a concessão do registro, não havendo relação entre a referida concessão e a efetiva fiscalização acerca da existência do estabelecimento. Não obstante o acima exposto, temos ainda que a recorrente insiste na tese de que a presunção de imunidade das operações realizadas entre estabelecimentos detentores do Registro Especial de Estabelecimento e do RECOP, tal como previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 11.945 de 2009 e no artigo 2º combinado com o artigo 13, parágrafo 4º da Portaria CAT de São Paulo, 14 de 2010, cláusula 1ª combinada com o parágrafo 4º da cláusula 11ª do Convênio ICMS 48 de 2013. No mesmo sentido, argumenta que não aprova na autuação do desvio de destinação imune do papel, muito menos demonstração do interesse ou da responsabilidade da recorrente nisso. Concluindo, ao final,
que a efetiva entrega das mercadorias comprovada pelos conhecimentos de transporte, com recebimento integral do preço constante da nota fiscal, comprovariam a efetiva ocorrência das operações. Contudo, e na mesma linha do até aqui exposto, necessário salientar que tanto as normas atinentes ao RECOP, como a Lei Federal nº 11.945 de 2009 e a Portaria CAT 14 de 2010, prevêem a cobrança de tributos devidos no caso de desvio de finalidade do papel originariamente declarado como imune, supostamente destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos. Se não, vejamos. Lei Federal, tal, e Portaria CAT, tal. Vou ler a parte grifada. Sem prejuízo da verificação a qualquer tempo da regularidade das operações realizadas e da responsabilidade pelos tributos devidos por pessoa jurídica que, tendo adquirido papel beneficiado com a não incidência, der-lhe outra destinação, caracterizando desvio de finalidade. Ora, temos por certo que as diligências realizadas pela Cefaz demonstraram de maneira cabal e inquestionável que o real destinatário das mercadorias não foi a empresa editora gráfica Rebec, Eireli EPP, por ser inexistente, de modo que, sendo desconhecida a real destinação, resta plenamente caracterizado o desvio de finalidade. Ademais, e consoante informado pelo FR autuante as folhas 449, restou também comprovado que a contribuinte autora tinha conhecimento da irregularidade das operações realizadas pela editora gráfica Rebec, Eireli EPP, não merecendo guaridas alegações da recorrente no sentido de não poder ser responsabilizada no caso em tela. Confira-se. Há diversas outras provas, como trocas de mensagens e documentos encartados ao relatório circunstanciado. Portanto, nessa manifestação fiscal, deixa-se de despender argumentos envolvendo boa-fé, porque ela simplesmente não está presente na situação descrita nesse AIM. Torna-se dispiciente enfrentar o direito em torno da boa-fé, quando boa-fé não há. A falta de disposição de enfrentar as provas trazidas pelo impugnante está bem clara nas folhas 195. Ainda que não haja qualquer necessidade de se detalhar a troca de e-mails por parte da autuada, vez que nada prova. A partir dessa frase, a impugnante enfrenta 2 e-mails iniciais e depois se cala quanto aos demais, o que demonstra a irrefutabilidade das provas trazidas. O envolvimento da Opus com o grupo fraudador é, nesse sentido, incontroverso. A documentação trazida a partir da prova feita pelo fisco torna-se, essa sim, desnecessária. Isso porque está provada que a Opus conhecia o real destino dos papéis. Sendo assim, torna-se desnecessário constatar se o CADESP foi verificado antes da compra, se a DEPADOA tinha ou não RECOP, se o pagamento era ou não efetivado pela empresa fraudadora. Se a Opus tinha conhecimento e participava ativamente da fraude, a boa-fé não poderia sequer ser alegada. Os documentos típicos para a comprovação de boa-fé, como prova de pagamento, tornam-se inúteis. De start, está claro que foi a autuada, comércio atacadista, quem adquiriu papel imune, quem lhe deu destinação escusa e, portanto, quem deu causa a tal desvio de finalidade, razão pela qual deve pesar sobre ela a exigência da multa punitiva e do imposto devido à alíquota de 18% em virtude do afastamento da imunidade. Quanto à alegação de que as mercadorias foram efetivamente entregues no endereço indicado nas notas e que o contribuinte se cercou das cautelas razoáveis exigidas por lei sem razão à recorrente, tais alegações foram detidamente analisadas na decisão de piso, de folhas 461 em diante, sendo que nos perfilhamos em suas conclusões. O autuado anexou à sua defesa documentos cadastrais. No entanto, não fez nenhuma comprovação da ocorrência da operação na forma indicada no documento fiscal emitido, pois não apresentou quaisquer outros documentos, conhecimento de transporte, canhoto assinado, outros comprovantes relativos ao efetivo recebimento da mercadoria pelo suposto estabelecimento destinatário. Haja vista que os documentos anexados não têm o condão de fazer essa comprovação de forma contundente. Resta caracterizado, portanto, a emissão de nota fiscal considerando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino da mercadoria, conforme constante do relato da acusação na inicial, cabendo a mantença da exigência imposta. O autuado alega boa-fé, afirmando que sempre houve comprovação farta quanto à legalidade das atividades da editora gráfica Rebec. No entanto, restou comprovado, mediante apuração pelo fisco, que o destinatário consignado do documento fiscal emitido pelo autuado vinha sendo utilizado para fraude
para a prática de fraude fiscal estruturada, não existindo de fato no local declarado. Cabe observar ainda a existência dos e-mails demonstrando que a Opus tinha conhecimento de irregularidades e que não apresentou comprovação referente ao efetivo recebimento das mercadorias pelo destinatário declarado. Nessas condições, não merece prosperar nenhuma alegação de boa-fé. A hipótese que tem sido aceita pelas unidades de julgamento e pelo TIT, acompanhando o entendimento do STJ, no recurso especial número tal e na súmula 509, refere-se ao crédito indevido, decorrente da escrituração de documentos fiscais inidôneos, nas hipóteses em que o contribuinte tenha efetivamente comprovado que efetuou a operação de boa-fé e foi enganado por contribuinte em situação irregular, emitente do documento inidôneo. Nas demais hipóteses, como no caso ora em questão, há de se considerar que, no âmbito do direito tributário, o ânimo do agente não é relevante para a caracterização das infrações fiscais. Dessa forma, cabe considerar a responsabilidade por infração à legislação tributária objetiva, conforme imposto no artigo 136 do CTN. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da vontade do agente ou do responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ou seja, a presente atuação é fruto de uma fraude estruturada que consistia na compra de papel imune por uma ou mais empresas do grupo e, após o trânsito da mercadoria por outras empresas envolvidas, ocorria a venda para clientes como distribuidoras de papel, gráficas ou varejistas. O recolhimento do imposto era dissimulado por meio de desvio de finalidade do papel para empresas cujos sócios ostensivos foram identificados como laranjas. Não obstante, todo acima exposto, temos ainda que a recorrente se insurgiu contra os percentuais das multas aplicadas, arguindo que as mesmas deveriam ser reduzidas na medida em que não houve prejuízo ao erário. Em que pese o inconformismo, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância da legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única do contribuinte que a multa é excessiva e constitucional ou resulta em confisco, e superadas as razões do recurso ordinário, passamos às análises do recurso de ofício. Temos que a indústria de representação fiscal concorda com a decisão de primeira instância que reduziu os juros ao patamar da Selic, já que a matéria foi resolvida na súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão da súmula ocorreu em 9/6/22, ratificou a limitação. Necessário salientar aqui as informações constantes da decisão recorrida à folha 136, segundo a qual foi lavrado auto de infração contra o contribuinte e suposto fornecedor da hora recorrente. Justamente foi lavrado por conta da não ocorrência das operações das saídas de mercadorias. Então, dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e do recurso de ofício, e no mérito nego o desprovimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Eitan. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto lido, voto registrado. Parabenizo o relator pelo voto partilhado e inicio os debates. Doutor Tiago, tem alguma consideração? Não, presidente, apenas parabenizo o doutor João Marcelo pelo voto, muito detalhado e sem mais considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, presidente. Obrigado. Doutor Rafael Zulli, alguma consideração nesse caso? Na verdade, sem considerações, o relatório circunstanciado é extremamente detalhado, inclusive no encaminhamento do que aconteceu com o papel, como foi feita a operação, cada uma delas, quem era o sócio das outras empresas, sem reparo. Aliás, efetivamente, essa questão de papel imune ou desvio na função, nós tivemos aí centenas de processos em relação a esse tipo de acusação, tá? E efetivamente era uma prática comum, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem como é que é feito isso pela Receita, que coloca um lacre em cima dos pacotes de papel, né? Escrito Recope, papel imune, tudo, mas infelizmente eu diria o seguinte, é uma vazão, é um canal muito grande de fraude, tá? E eu estou acompanhando o ilustre relator. Parabéns pelo voto. Obrigado, doutor Zulli. Também vou acompanhar. De fato,
As provas constituídas aí pelo fisco foram muito convincentes e não foram desconstituídas pelo contribuinte em sua defesa. Vou acompanhar o voto, de modo que encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Iniciada a votação. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu de ambos os recursos e negou provimento a ambos. Encerro aqui esse julgamento. Passemos, então, ao auto de infração 50.11.118, Taglog Serviços Logísticos Limitada, relatoria Dr. Rafael Zulli, traz um recurso ordinário sem sustentação oral. Passo, então, a palavra ao Dr. Zulli para a leitura do voto. Meu voto já está disponibilizado, apesar que, quando eu disponibilizei, houve um equívoco da minha parte em relação ao voto que eu disponibilizei, tá? Mas isso não compromete em absoluto o voto. Eu só vou ler, tá? E, efetivamente, tirar a parte da sustentação oral, porque nós não tivemos nem a presença do advogado, e eu sempre deixo uma anotação de que pode ter ocorrido, então, ou não a sustentação oral. Então, eu vou tirar essa parte e já vou editá-la, tá? Como ela não realizada, tá? O processo, ao meu ver, é simples. Na verdade, nós temos aqui, está onde datado, tá? Nós temos aqui só a exigência de multa, são vários itens, tá? Perfeito? Aparentemente, da forma como estava no início, parecia que tinha efetivamente num dos itens imposto, mas não tem. Eu fui até confirmar isso no DDF, tá? Realmente não, nenhum deles tem. Cadê o meu? Só um minutinho. Ele deve estar aqui. Então, eu estou colocando o meu voto, né? Que, na verdade, é aquele que já está lá. Meu voto é longo, mas eu vou tentar pular uns trechinhos para não cansá-los, porque, efetivamente, não tem nada de objetivo nesse processo que se possa aproveitar em favor do contribuinte. Demorando agora para carregar. Não há questão de antecedente, já estou registrando. Conhecido integralmente, não provide. Confirmo aí de voto, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, vou fazer um breve apenas para os próximos administrados e conheço do recurso, sendo que eu fiz um registro errado. Tudo bem, se puder depois me voltar, eu lhe agradeço. Tá, eu libero aqui. Tá. Dou parcial provimento apenas no que se refere ao artigo 13 da Lei 13.4, ao disposto no parágrafo referido item 6. Observo que houve erro de capitulação, visto que o artigo 21 da Portaria CAT 55 traz especificamente o procedimento de cancelamento da CTE, motivo pelo qual foi excluído deste artigo na capitulação, tá? Então, na verdade, conhecido e proibido parcialmente para manter intacta a decisão com a respectiva correção da capitulação. Então, o que eu fiz aqui foi uma correção. As acusações são, eu também vou resumir, são de infrações relativas aos livros fiscais contábeis, que escriturou o livro de registro de entrada dos meses e valores demonstrativos, documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias que foram cancelados. Tá? O 2, escriturou o livro de registro de entrada dos meses
e o valor especificado no demonstrativo dos documentos emitidos pelo autório relativos à saída de mercadorias e operações que referem a irregularidade totalizam 24 milhões. O contribuinte foi notificado a justificar a escrituração no livro de entradas e apenas informou que foram enviados novos arquivos do SPED fiscal. Aliás, ontem nós discutimos muito numa reunião do CAT, né, que é o Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, alguma dessas obrigações acessórias, uma delas foi exatamente o SPED fiscal. Deixou de escriturar o livro de registro de saídas em razão da reforma tributária, nos meses e valores especificados demonstrativos dos documentos relativos à entrada em mercadoria do estabelecimento, sendo que já encontrava escrituradas as operações do período. Deixou de escriturar no livro registro, tudo deixou de escriturar nos meses e valores especificados, documentos relativos à saída do mercado de estabelecimento, cujas operações não estão sujeitas ao pagamento de imposto, sendo que já se encontrava escrituradas as operações do período. O 5 escriturou no livro registro de saída nos meses e valores especificados demonstrativos, documentos fiscais relativos à saída de mercadorias que foram canceladas. As operações que se referem irregulares totalizam tanto, o contribuinte foi notificado a justificar a escrituração e apenas informou que foram enviados novos documentos ao SPED, e ficou excluído as notas fiscais. Entretanto, o procedimento fiscal já havia sido iniciado. Deixou de solicitar o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos especificados no demonstrativo 6. O contribuinte foi notificado a comprovar a ocorrência das operações e apenas informou que já foram emitidas novas notas fiscais, tornando a escrituração. Então, efetivamente, é isso. Ele traz fortes argumentos, esclarecimentos, seja em preliminares, seja no mérito em sua defesa. Tá? Foi julgada a procedente da acusação fiscal em primeira instância. No recurso ordinário, ele traz preliminares de teria ocorrido em meros erros do lançamento. A representante fiscal possui classificação de A+, perante a Fazenda Estadual, justamente por empresa idônea. No mérito, em relação a 3 e 4, a fiscalização aplicou as disposições do artigo 825A, limitando a multa de 1%, enfim. O faturamento dos últimos 12 meses teria sido de 11 milhões, enquanto a multa aplicada corresponde ao montante de 7 milhões, ou seja, mais de 60% do faturamento, e assim ele vai em seus argumentos. Tá? Não houve, então, sustentação oral. Eu digo que, efetivamente, não existem aquelas preliminares puras que, efetivamente, ensejam alguma providência, mas ele argui, assim, em termos preliminares, ter ocorrido em meros erros do lançamento. Já disse aí em cima, em seu livro, porém, em momento algum teria agido de forma a lesar o fisco e tão poucos cofres. Isso não é preliminar. Representante fiscal possui a classificação de perante a Fazenda, justamente por tratar-se de empresa idônea e que tal procedimento faz jus à possibilidade de autorregularização. Na verdade, ele confunde um pouco o artigo 14 da Lei Complementar da 1320 de 18, que é a Lei dos Conformes, né? Mas ele não traz sequer essa prova de boa-fé. E aqui eu falo um pouco sobre o nos conformes, sobre a autorregularização. Eu lembro o artigo 14, enfim. Eu trouxe, eu até tenho um trabalho em relação aos nos conformes que eu apresentei lá no Codecom, perfeito, falando que se refere à arguição, né, pelo interessado, cabe destacar que, muito embora não entenda tratar-se de verdadeira e prejudicial ao exame de mérito, a interessada anota que ela recorrente em seu RO e preliminar argumenta que, então, as razões relativas ao programa dos conformes, assim é que diz a recorrente, a autuada não teria sido contemplada pelo programa da conformidade fiscal, por isso não teria sido alertada que agiria ao arrepio das normas tributárias. E aqui eu explico como funciona, como é feito nos conformes, qual o objetivo nos conformes, transcrevo a lei, transcrevo o artigo 3º e o 4º, que são principais. Enfim, eu falo longamente nos conformes, trazendo efetivamente uma abordagem. Diga, como previsto na lei, a Cefaz deve apresentar relatórios semestrais sobre o programa do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte colegiado, integrado pela FEComércio por outras entidades paulistas. Com esses dados, o Codecom pode sugerir alterações e melhorações na legislação e nos mecanismos dos conformes, tendo que, de modo, a iniciativa atinja seu objetivo. O nos conformes
tem também por objetivo simplificar os procedimentos para pagamento dos tributos estaduais, taxa, tanto para as empresas quanto para a fazenda. E digo qual é o contexto dos conformes para afastar aquele argumento que ele não foi escolhido para fazer parte dos conformes. Não é, eu digo que não é bem assim. Tá? Efetivamente, nós temos que o fisco ele busca aproximar o fisco do contribuinte, tá? E, efetivamente, trazer a possibilidade de autorregularização e traz no artigo 14 o incentivo à autorregularização. Então, eu explico tudo isso e afasto o argumento dele. Tá? Eu me estendi aqui, lembra do 142 do CTN, enfim, né, que o lançamento é perfeito, que ele arranha um pouco a questão de manualidade do lançamento, mas ele nada atrás de objetivos. Tá? E aí ingresso no exame do mérito. E aí eu digo que, efetivamente, tratam, segundo a DFDF, de exigências correspondentes à multa por descumprimento regulamentar. Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído, com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo de documentos anexos à lei. No mérito, trata-se de recurso ordinário, forastagem, interposto pelo contribuinte, trata a redação de primeira instância, que julgou procedente a inicial, composto de 6 itens de acusação. Conforme observa dos autos, para os devidos efeitos, em defesa de RO, o contribuinte confessa expressamente as infrações praticadas, limitando o seu recurso a afirmar que, para o cálculo do limite de 1% das multas exigido pelo artigo 85A da Lei 6374, não pode e não deve ser considerada quanto a todas as saídas do contribuinte, mas somente as saídas de operações próprias, desconsiderando as saídas de mercadoria e terceiro. Ainda de forma subsidiária, requer a redução em relação à multa. Assim é que a controvérsia resulta e reside no cálculo do limite efetuado pelo fisco, folha 7, e o pedido de redução da revelação da multa. A recorrente insurge-se, afirmando não ter havido respeito ao limite da multa imposto no artigo 85A da Lei 6374, a seguir transcritos, pois deve ser considerada somente as operações próprias. Porém, veja-se que não é o caso, isto porque o limite imposto para cada infração é que o valor a ser considerado é o do valor total das saídas do mercado e prestação de serviços realizados. No limite, inclui-se transferências, remessas, consignação e qualquer outra operação que implique na saída de mercadorias ou prestação de serviços. Assim, para o caso em questão, o limite é de 3.606.298,31, conforme quadro de folha 7, já apresentado na Lavrada e que foi respeitado no lançamento. Nesse sentido, aliás, o artigo 85A diz: as multas a serem aplicadas nos casos em que não há exigência de imposto serão limitadas a 1% do valor total das operações de saída e prestações por estabelecimentos infratores nos 12 meses anteriores à lavratura da infração. No tocante a pedido de redução da multa, devem ser analisados estritamente os ditames legados, todos os seus requisitos discriminados no artigo 97, inciso 6º e artigo 172 do CTN, no artigo 92 da 6374, no artigo 92 do decreto 54491 e 527-A. De acordo com o dispositivo mencionado, a redução da multa só poderá ser concedida pelo órgão julgador quando a infração tiver sido praticada sem dolo, fraude e simulação e não tiverem implicado em falta de pagamento do imposto, como nos casos diversos ditos lançamentos, devendo ainda ser lançados também considerados o porte econômico e os antecedentes fiscais. Observo, tal redução e revelação é uma faculdade e não uma obrigação dos órgãos de julgamento administrativo. Ademais, a interessada não comprovou que atende a todos os requisitos legais para usufruir seus benefícios. De tal sorte, não basta apenas invocar o artigo da lei, mas é imprescindível a comprovação de que atende aos requisitos, o que não foi feito. Assim, a existência de provas suficientes que os requisitos previstos pela legislação foram preenchidos é essencial para a concessão e redução da multa. Aliás, nesse sentido, existe decisão recente do Tribunal de Impostos e Taxas acerca da impossibilidade de aplicação do 527-A como bem da representação fiscal. E eu transcrevo aqui
uma decisão apontada pela RF transcrita. Quanto à redução requerida pelo disposto, posto que no artigo 27A, de rigor afasta o pedido, mesmo porque o item 3 não implique em falta de pagamento de imposto. Ainda na ADC, não se faz possível a redução da multa quanto aos demais itens, pois a legislação impõe observar o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte, o qual não demonstrou tal parâmetro de forma que deixe de realizar o exame do cabimento da revisão por conta de não se ter desincumbido o ônus de fazer e trazer os autos elementos suficientes para a sua aferição. Ante o exposto, conheço do RO e a ele nego o provimento ao recurso interposto. Quanto ao porte econômico da empresa, a recorrente afirma sobre os 1.774, conforme transcrito a seguir, que seu faturamento anual é superior a 10 milhões de reais, o que demonstra que a recorrente possui grande porte e a possibilidade de arcar com uma multa decorrente de suas infrações, assim como a adequação da multa ao seu porte. Assim, o porte econômico contribui não justifica a relevação da multa. Por fim, em sendo relevada a multa, a penalidade ficaria categorizada por sacrifício do interesse coletivo em favor do interesse individual ou do autuado, ofendendo ao princípio da moralidade a ser considerada nos atos administrativos, por isso o impedimento da redução da multa deve ser acolhido. A seu turno, o fisco comprovou os cometimentos das infrações em questões e a recorrente não trouxe provas que pudesse lhe o trabalho fiscal. E aí eu venho e eu analiso, só para contextualizar, cada um dos itens. O 1, que é o de escriturou, né? Eu falo sobre ele. O 2, que também é de escriturou nas entradas, valores demonstrativos 2, documentos emitidos relativos às saídas, tá? E falo os artigos infringidos, o que aconteceu. O 3, tá? Sobre o 4, então eu falo algumas palavras sobre ele. Por exemplo, no 4, interessado ele fez escriturar no livro registro de saídas, documentos fiscais relativos à entrada de mercado no estabelecimento, item 3, e no livro registro de saídas, documentos fiscais relativos à saída de mercadoria dos estabelecimentos, cujas operações não estão sujeitas ao pagamento de imposto. Em ambos os casos, já se encontram escrituradas operações PRIV. O fisco, para demonstrar a irregularidade, traz aos autos os registros de entrada e de saída e da resposta à notificação para a prestação dos esclarecimentos. Então, na verdade, está muito bem demonstrado, eu faço isso. E eu me estendi um pouquinho nesse 3 e 4, tá? Inclusive transcrevendo a fala da representação fiscal, deixo de ler. Tá? Quanto ao item 5, veja quantos itens, né? E aí eu digo ainda no item 5, eu destaco o fisco. As operações a que se refere a irregularidade totalizam o valor de R$ 788.904,73. Quanto foram notificados a justificar a escrituração no livro registro de saídas, e apenas informou que foram enviados os novos arquivos de SPED fiscal, excluindo as notas fiscais. Entretanto, o procedimento fiscal já havia sido iniciado e estava excluída a espontaneidade, motivo pelo qual tais arquivos foram desconsiderados. As dantes, das quais foram consta o cancelamento e a escrituração, comprovam a infração. Tá? E analisa a mesma coisa. O 6, que consta do auto, os contribuintes foram notificados a comprovar a ocorrência das operações e apenas informou que foram emitidas notas fiscais de estônia, escritura em novos arquivos SPED. Entretanto, o procedimento fiscal já havia se iniciado. Então, frente à transcrição dos artigos correspondentes, tá? Lembro aqui, olha, assim cabe ressaltar a possibilidade do autor de efetuar o pagamento, isso em relação ao artigo 13, tá? Contados na intimidação por desconto igual que poderia ter usufruído no prazo previsto para a apresentação da defesa. E aí eu transcrevo o 13, o parágrafo 1º e o 2, né? Falo sobre a período de redução, estou aplicando, falo sobre a questão dos pedidos de redução, especificamente digo, quanto às multas dos itens 1, 2 e 5 já foram aplicadas no percentual de 1%. Aliás, a do item 2 cedeu no valor mínimo, a multa do item 3 sofreu redução de 50% e a ele junto do item 4. Ambos estão calculados no percentual de 5%, foram beneficiados com o regime do artigo 8 e o limite do artigo 85A. E a multa do item 6 foi aplicada no percentual de 10%, que seria menor se tivesse existido cancelamento da nota fiscal, e poderá ser paga com desconto em razão do erro de capitulação.
Ele pede diligência, eu não vejo que seja a razão de se fazer diligência. Tá, eu lembro o 371 do CPC, o livre convencimento, fala um pouquinho sobre isso, me estendo, lembro um pouquinho do CPC, artigo 138 do CPC de 73, tá? E eu estou afastando o pedido de qualquer diligência, porque a essa altura tem que contar que diligência efetivamente é para sanear, para consertar, para dirimir dúvidas. Eu não vejo aqui que tenha relevância qualquer diligência, tá? Me estendi um pouco em relação à fundamentação de diligência, estou afastando e digo, então, aqui em meu voto, voto do relator, vou ler devagar. Presente os pressupostos mínimos da admissibilidade e conheço do recurso, sendo que a ele dou parcial provimento para apenas com base no artigo 13 da Lei 13.457 e o disposto do parágrafo 1º do referido para o item 6, observo que houve erro de capitulação da infração, vez que o artigo 21 da Portaria CAT 55/2009 trata especificamente do procedimento de cancelamento de CT eletrônico, motivo pelo qual exclui da indicação desse artigo na capitulação do referido artigo e portaria aplicando-se o parágrafo 1º do referido artigo que faço de ofício. É assim que eu voto, eu só queria corrigir o parcial lá, tá? Perfeito, já está liberado aí para edição. Cadê? Já Vista? iniciado aqui os debates. Doutor Tiago, alguma consideração nesse caso? Não, presidente, apenas parabenizo o doutor Zulli e sem mais considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, prefeito. Parcialmente provido, então, já conheci. Perfeito. Doutor João Desculpe, Marcelo? eu não recordava disso. Quero parabenizar o doutor Rafael pelo voto, né? Principalmente em relação ao detalhamento do programa nos conformes, realmente um ensinamento aí muito grande, vou utilizar aí nas referências dos meus votos e antecipo que nas demais questões eu já vou acompanhar. Obrigado, doutor João Marcelo. Também parabenizo o relator pelo voto, também vou acompanhar. De fato, embora se trate de acusações que envolvam só a penalização com multa, aqui trata de um armazém, né, que tem como obrigação aí o controle de seus estoques, uma das obrigações mais ordinárias possíveis, né? E basicamente não promoveu a escrituração de registro de entradas e saídas em valores substanciais, né? De modo que não realmente a BNS aí do 527A, que é um dos fundamentos mais fortes do contribuinte, não guarda sentido aqui no caso em concreto. Vou acompanhar também o voto, de modo que eu encerro aqui os debates e passo à verificação do quórum. Em votação. Todos votaram, encerro a votação. Aqui há uma situação especial, né, de que houve a recapitulação da infração, da penalidade, né, de modo que eu vou gravar esse tipo de consideração para que seja reaberto, né, o prazo para pagamento. E esse, inclusive, é o motivo do parcial provimento que foi dado ao recurso. Encerro, então, esse julgamento. E encerrado aqui todos os processos, eu encerro a sessão de julgamento no EPAT para que seja gerada a ata. Formalmente encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes, e eu peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo.